Muito bem. Como eu dizia, é necessário um certo grau de coragem e determinação e motivação para enfrentar essa neve aí fora e chegar até aqui. E obrigado porque você teve esse grau de determinação e coragem e aqui você está. Que bom é podermos louvar o nome do nosso Deus, não é verdade? Nós hoje gostaríamos de falar um pouquinho sobre o tópico intitulado Santificação, o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 será o texto básico para nossas considerações. E se você tiver sua Bíblia e quiser abri-la comigo no capítulo e versículo mencionados, eu muito apreciaria. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vou aguardar um minutinho até que todos encontrem Daniel capítulo 1, verso 8. Todos acharam? Não, eu vou aguardar um pouco mais, sem problemas, sem pressa. Daniel 1, verso 8. Nós lemos aqui o seguinte: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, Daniel, para mim, é uma inspirada ilustração do que se constitui o verdadeiro caráter cristão. Daniel, quando estava envolvido nesse incidente relacionado aqui, ou relatado aqui, Daniel era um adolescente. Ele, segundo os historiadores, deveria ter entre 17 e no máximo 18 anos de idade. E é interessante que Daniel já sabia o que fazer e o que não fazer com antecedência. Muitas vezes nós deixamos para decidir o que vamos fazer, o que não vamos fazer na hora da circunstância, na hora em que aparece a situação, mas é importante que como cristãos nós já tenhamos determinado em nosso coração o que é certo e o que é errado. Claro que quem nos ajuda a determinar isso é a palavra de Deus, mas que nós estejamos determinados a ficar ao lado do que é certo, custe o que custar. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar, ou seja, era um assunto já decidido na cabeça dele. Ele não tinha que pensar ainda, deixa-me ver, não. Sabem, queridos, uma estrita submissão às reivindicações de Deus é benéfica não apenas à saúde do corpo, mas especialmente à saúde do espírito. Eu li o seguinte, numa leitura dos escritos inspirados, eu encontrei o seguinte: atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais é necessário buscar sabedoria. Deixa eu começar de novo. Se nós quisermos atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais, é necessário buscar sabedoria e força de Deus e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. A palavra temperança, os senhores sabem, ela é sinônimo de equilíbrio, moderação. E na experiência de Daniel e seus companheiros, nós temos um exemplo de vitória, ou seja, da vitória do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Quando Daniel foi submetido à prova, queridos, ele era, como eu disse há pouco, um mero adolescente, e sua experiência nos mostra que por meio do princípio religioso é possível, especialmente aos jovens, triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer leais às reivindicações divinas, embora isso venha a custar um grande sacrifício. O que seria de Daniel e seus companheiros se eles tivessem comprometido com aqueles oficiais pagãos e cedido à pressão da ocasião, comendo e bebendo como era costume dos babilônicos fazerem? O que teria sido deles? Ellen G. White, ela diz que aquele
único exemplo de desvio dos princípios lhes teria debilitado a consciência do direito e da aversão ao mal. A condescendência com o apetite, segundo ela, queridos, teria envolvido o sacrifício do vigor físico e a clareza do intelecto e também o poder do espírito. Nós sabemos, temos dito aqui algumas vezes, eu penso que os senhores se lembram, temos dito aqui que Deus procura controlar nosso corpo através de nossa mente e Satanás procura controlar nossa mente através do nosso corpo. Salomão, em toda a Bíblia nós encontramos inúmeras advertências do cuidado que devemos ter quando nós vamos comer, quando vamos beber. Paulo chega a dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus, não é verdade? O sábio Salomão nos diz que a gente deve tomar muito cuidado quando convidado a um banquete. Ele diz que a gente deve colocar uma faca à nossa garganta quando a gente for chamado para comer com um governador, não é verdade? Está aqui em Provérbios 23, versículos 1 e 2, ele diz assim, Provérbios 23, versos 1 e 2, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Um passo errado, queridos, no caso de Daniel e seus companheiros, teria provavelmente levado a outros passos errados, até que, claro, interrompendo a sua conexão com os céus, eles teriam sido vencidos completamente pela tentação. O jovem Daniel, ele tinha um caráter notável. Ele foi um brilhante exemplo daquilo que nós podemos chegar a ser estando unidos ao Deus da sabedoria. Todos nós podemos ter a mesma experiência vitoriosa que Daniel teve se nós mantivermos com Deus a comunhão que ele mantinha. Todos conhecemos a história de quando o povo de Israel, incluindo o seu rei, os nobres e sacerdotes, foram levados em cativeiro. Dentre os cativos estavam 4 jovens especiais, os quais foram selecionados para servir na corte babilônica, e esses 4 eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não é verdade? Seus nomes originais, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles tinham sido já preparados pelos seus pais. Deus havia guiado a instrução e o preparo daqueles meninos desde a sua infância, e eles foram agora na sua juventude fortes o suficientes para resistir à tentação em todos os níveis e em todas as formas. E interessante, com a breve narrativa da vida desse santo homem de Deus, especialmente referindo-me aqui a Daniel, ficou registrada para a animação daqueles que poderiam mais tarde vir a ser chamados a enfrentar provas, a enfrentar dificuldades. Todos conhecemos a história de quando o povo de Israel, diante das provas, fracassou, e aqueles rapazes, eles eram todos de nascimento nobre e são descritos em Daniel 1:4 como jovens em quem não havia defeito algum. Jovens, como diz aqui Daniel 1, verso 4, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Portanto, eles preenchiam essas pré-condições, e ao perceber assim os preceitos da lei de Deus e decidir ficar fiéis a ele, a esses preceitos, eles já estavam, por isso só, passando uma lição à corte babilônica. E é interessante, queridos, que quando eles perceberam os preciosos talentos daqueles jovens cativos, o rei Nabucodonosor, ele logo determinou prepará-los para que eles ocupassem posições importantes em seu reino, e a fim de que pudessem tornar-se perfeitamente qualificados para a sua vida na corte, de acordo com o costume oriental, eles deveriam
aprender a língua dos caldeus e submeter-se durante 3 anos a um curso completo de disciplina física e intelectual. E os jovens nessa escola de preparo, eles desfrutavam de muitos privilégios, afinal eles eram escolhidos pelo rei, eram uma elite dentre a juventude para serem futuros líderes naquela nação poderosa. Eles não apenas eram admitidos ao palácio real, como também comiam da carne e bebiam do vinho que vinha da mesa do próprio rei. Ou seja, eles tinham regalias que ninguém mais no reinado tinha, e ao oferecer-lhes tamanho privilégio, claro, o rei considerava que não estava apenas dispensando-lhes uma grande honra, como também assegurando-lhes o melhor desenvolvimento físico e mental que poderia ser atingido. E agora notem, diante de tudo isso, dentro dessa circunstância, eles se recusarem a comer aquilo que o rei oferecia, era uma afronta ao rei. Diz a Pena Inspirada que entre os manjares colocados diante do rei havia carne de porco e de outros animais que haviam sido declarados imundos por Deus através de Moisés, e que os hebreus tinham sido expressamente proibidos a comer, e nisso Daniel foi severamente provado, queridos. Daniel tinha diante de si agora um grande dilema: apegar-se aos ensinos de seus pais e permanecer fiéis no que respeita às carnes e bebidas, e estar disposto, como eu disse há pouco mesmo, a ofender o rei, se fosse o caso, colocando em risco não só a sua posição, como a sua própria vida. Ou desatender o mandamento do Senhor e reter, assim, o favor do rei, assegurando-se, dessa maneira, grandes vantagens intelectuais e as mais lisonjeiras perspectivas mundanas. Mas Daniel não precisou de tempo para decidir o que fazer. Ele permaneceu firme em sua integridade, sem se importar qual fosse o resultado. Como nós lemos inicialmente, Daniel havia assentado no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Queridos, caso isso acontecesse hoje, talvez muitos considerariam Daniel talvez um fanático radical e extremista, não é verdade? Sim, porque não são poucos hoje os que consideram a questão do comer e beber como de pouca importância para exigir uma resistência tão radical. Imagina correr o risco de perder tudo, inclusive a vida, só por causa da alimentação. Mas notem o que nós encontramos no livro Santificação, a página 20, lá diz assim: aqueles que assim raciocinam notarão no dia do juízo que se desviaram dos expressos conselhos de Deus e se apoiaram em sua própria opinião como norma para o certo e para o errado. Descobrirão que aquilo que Deus lhes parecera, descobrirão que aquilo que lhes parecera sem importância não fora assim considerado por Deus. Esse é o problema quando nós não estamos firmemente arraigados na palavra de Deus. Nós podemos considerar de pouca importância o que para Deus é de grande importância. E hoje não são poucos os que estão desconsiderando o assim diz o Senhor. Não são poucos hoje os que estão tendo como de pouca importância as ordens dadas por Deus. Ananias e Safira, em Atos, foram 2 exemplos já na igreja do Novo Testamento de desconsideração para com a ordem de Deus. No Velho Testamento nós temos muitos exemplos. Davi uma vez mandou fazer um recenseamento quando Deus disse para não fazer, e isso custou a Davi muito caro. Saul, ele foi fazer uma guerra e Deus mandou destruir tudo que havia no arraial do inimigo, mas Saul preferiu preferiu trazer o gado gordo, as ovelhas, né, que eram mais saudáveis, e Deus mandou Samuel ir encontrar com ele no caminho, e Samuel disse: você fez tudo que Deus te mandou? Ele disse: eu fiz. Samuel disse: mas e esse balido que eu estou ouvindo aí de gado e ovelha? O que é isso? Ah, bom, isso foi que o povo que está comigo, né, em outras palavras, os soldados, eles decidiram trazer isso para nós oferecermos ao Senhor como oferta. Primeiro Saul transfere a responsabilidade para o povo. Desde quando? Quando o rei está presente, quem decide é o povo. Quem decide é o rei. Vamos oferecer como oferta ao Senhor.
tentando dar um caráter sagrado ainda à sua desobediência, e nós conhecemos o resultado ali. A gota d'água derramou e Deus rejeitou a Saul como rei de Israel. Né? A esposa de Ló, Deus disse para não olharem para trás ao saírem de Sodoma, ela olhou desconsiderando uma ordem de Deus. Afinal, parecia uma coisa tão sem sentido, porque olhar para trás nunca tinha sido pecado. Qual o problema de dar uma olhadinha para trás? E ela arriscou. E ali ela ficou congelada, transformada numa estátua de sal. Como eu disse, chegando no Novo Testamento, Ananias e Safira prometem uma oferta para a igreja, uma doação para a igreja, de se vendessem uma propriedade que tinham. E naquele tempo a igreja apostólica era assim, todos tinham tudo em comum. E eles, depois de venderem, o egoísmo falou mais alto em seu coração e eles decidiram não dar tudo o que prometeram. E Ananias foi fulminado na porta da igreja. E quando Safira veio procurá-lo, porque ele não retornava para casa, e ela perguntou pelo marido, e Pedro disse, olha, aí estão os pés. Os homens estavam acabando de voltar do cemitério, tinham acabado de enterrar Ananias. E Pedro disse, aí estão os pés dos que levaram o seu marido e vão te levar também. E ela acabou caindo morta na porta do templo. E aqueles homens a levaram e a sepultaram. Hoje, queridos, nós estamos tratando a Deus como se Ele tivesse mudado. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E nós precisamos levar mais a sério as coisas de Deus, como Daniel fez. Aqueles que aceitam e obedecem a um de seus preceitos porque lhes convém, ao passo que rejeitam a outro porque sua observância haveria de requerer sacrifício, claro, rebaixam a norma do direito e, por seu exemplo, levam outros a considerarem levianamente os princípios de Deus. Assim diz o Senhor, irmãos, deve ser a nossa regra em todas as coisas. Daniel, ele foi submetido às mais severas tentações que podem assaltar aos jovens de hoje, contudo foi leal para com a instrução religiosa recebida na sua infância. De quando em vez eu encontro alguém dizendo, como lá numa igreja onde eu estava, não aqui, obviamente num lugar aí, uma jovem disse assim para mim, pastor, o senhor sabe como é jovem, não é? Eu disse, não sei não, como é que é? Porque os princípios que são para os adultos são os mesmos para os jovens. É que está todo mundo dando tanta colher de chá para os jovens, estão facilitando tanto as coisas, que os jovens hoje se sentem donos do planeta. Ninguém pode dizer a eles mais não, porque eles fazem um bico enorme, e aí os pais ficam amarelos. Né? E os jovens vão assim tomando conta. E acham que Deus também é amarela diante do bicão que eles fazem. E é uma pena. Juventude tão bonita. Mas nós adultos estamos sendo a causa de eles estarem se perdendo. Que esses moços e moças só precisam de alguém para dizer o caminho é esse. Mas lamentavelmente não estão vendo essas pessoas. E Daniel, ele estava cercado por influências que subverteriam aqueles que vacilassem entre o princípio e a inclinação. Todavia a palavra de Deus o apresenta como um caráter irrepreensível. Irmãos, Daniel, ele não ousava confiar em seu próprio poder moral. A oração era para Daniel uma necessidade. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E olha, eu não sei quanto a você, mas eu tenho procurado, pela graça de Deus, a desenvolver esse padrão de oração. E eu confesso que o meu maior desafio é o meio-dia, por isso que o celular me ajuda. Mas a gente precisa reservar momentos para falar com Deus. Não é aquela oração que você faz quando você já está sentado dentro do carro pedindo a proteção de Deus até onde você vai e depois da volta. Não, isso são rápidos contatos, aquela hora que você senta para comer e ora pela comida. Isso é um rápido contato com Deus. É momentos em que você para, agora eu vou orar, agora eu vou conversar com Deus. Nós precisamos disso. Queridos, Daniel fazia de Deus a sua força e o temor do Senhor estava continuamente diante dele em todos os acontecimentos da sua vida. Daniel, ele procurava viver em paz com todos, ao mesmo tempo em que era inflexível como a rocha no que quer que envolvesse princípios. E o caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um admirável exemplo do que a graça de Deus pode fazer de homens caídos, com a natureza já corrompida pelo pecado. Mesmo assim, não há desculpa para o pecado. Daniel era um homem como você e eu. Davi também, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe.
E Davi cometeu uma das falhas mais absurdas, humanamente falando, aos olhos humanos, e realmente algo asqueroso, mas Davi se arrependeu. Confessou a Deus o seu pecado, experimentou o genuíno arrependimento, que é confessar o pecado. A palavra a metanoia, não é? Que vem do grego, a palavra a palavra arrependimento no grego significa sentir tristeza pelo pecado e afastar-se dele. Foi o que Davi fez. E quando isso acontece, Deus perdoa por completo, apaga e esquece. O caráter de Daniel, então, fica como exemplo para todos nós. O registro de sua vida nobre, abnegada, é uma animação para o cristianismo e para a humanidade em geral. Dela nós podemos reunir forças para resistir nobremente a toda espécie de tentação e firmemente e na graça de Deus nos manter pelo direito sob a mais severa provação. Eu gostaria de ler com você, se você me permite, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu gosto muito desse texto e penso que nos faria muito bem a leitura do mesmo nesse momento. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Observe só o que nós encontramos aqui. Falando do testemunho que nós, como cristãos, somos chamados por Deus a dar. Há uma nuvem de testemunhas enorme à nossa volta. Olha só o que diz o texto aqui. Hebreus 12, versículos 1 e 2, nós lemos: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, na verdade, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Não é maravilhoso? Ó, queridos, pelo poder de Deus é possível a gente viver a realidade desses versos. Nós ainda lemos nos Salmos 27, versículo 11, Davi ali faz uma prece. Nessa versão minha aqui, eu não sei como esse salmo se afigura na versão que você tem, mas na versão que eu tenho aqui nas minhas mãos, Salmos 27, versículo 11, é uma oração de Davi, onde ele clama a Deus o seguinte, Salmos 27, verso 11. Davi diz, nessa versão que eu tenho aqui, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa de quê? Essa versão aqui diz, por causa dos que me andam espiando. Uma outra versão, como a da Carla, diz, por causa daqueles que me espreitam. Não é verdade? Daqueles que estão me olhando. Na verdade, amados, nós precisamos, como Davi, clamar a Deus que nos guie pelo caminho direito, pela vereda direita, porque tem muita gente que está de olho em nós todo o tempo todo. E por isso nós precisamos da graça de Deus para nos mantermos de pé. Quando Jesus voltar, Ele seguramente nos irá levar para os céus. No Salmo 69, verso 6, o salmista diz ali, não sejam envergonhados por minha causa. Vê se não é isso aí. Salmo 69, 6. Eu gosto muito dessas palavras. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Salmos 69, 6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Não é maravilhoso isso? Sabem, queridos, Jesus Cristo falou lá em Lucas, no capítulo 17, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. E ele segue dizendo no verso 18, no verso seguinte, ele diz, verso 2 em diante, ele diz assim, é Lucas 17, verso 1 e 2, então ele segue dizendo, melhor lhes fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que fazer pecar ou escandalizar um desses meus pequeninos. Sabe, amados,
Temos falado aqui algumas vezes que os cristãos são a única Bíblia no mundo para muitos que não têm outra para ler. Minha pergunta é: que tipo de mensagem essas pessoas estão lendo em nós? Que tipo de mensagem estamos nós passando para eles? Só você pode responder no seu caso e só eu posso responder no meu caso. Mas Deus está anotando tudo o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer, porque existe o pecado da comissão, mas também existe o pecado da omissão. Que Deus não nos permita estar em nenhum dos dois grupos, que como Daniel, nós possamos assentar em nosso coração, não é isso? Não nos contaminarmos com, no caso dele foram as iguarias do rei, que nós não nos contaminemos com nada que venha desonrar o nome do nosso Deus. Muito pelo contrário, que nossa vida seja uma vida de inteira consagração ao nosso maravilhoso Deus e que para Ele vivamos dia a dia, como temos falado aqui, vivendo cada dia como se fosse o último dia, não é isso, de nossas vidas, renunciando a qualquer coisa que possa nos comprometer diante de Deus. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado pelo exemplo de Daniel que nos inspirou esta noite, Senhor. Vivemos numa era, Pai, de tanto compromisso com o errado. Tantas pessoas têm se corrompido. A Tua igreja, que deveria ser como uma noiva pura, tem às vezes experimentado corrupção em seu meio. Ó Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós temos sido participantes para essa situação. Nos perdoa, Pai, nas mínimas coisas. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti no mínimo, porque aí nos será confiado muito. Como Daniel foi, ajuda-nos a ser, Senhor. Que os preceitos da Tua palavra sejam o norte da nossa vida. Que nós sigamos a Tua palavra como alguém num ambiente desconhecido segue uma bússola. Que nós permitamos que, como uma bússola, a Tua palavra nos guie, nos levando ao destino certo que é os céus. Ajuda-nos a permanecer pelo que é reto, Senhor, ainda que os céus caiam ao nosso redor. Dá-nos o poder de ser o tipo de homens e mulheres que o mundo precisa hoje, a Tua igreja necessita. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que sejam fiéis ao dever como a bússola ou é ao polo, homens, ó Deus, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens que permaneçam firmes pelo que é reto ainda que caiam os céus. Ajuda-nos a ser essa estirpe de homens e mulheres e nos ajude assim, ó Deus, a ser a única Bíblia no mundo para aqueles que não têm outra para ler. Nos dê o poder de ser esse tipo de homens e mulheres. É a nossa prece a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aos senhores pela